A gente sabe, beleza é algo subjetivo, mas tem certos carros que exageram na feiura. No vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre os carros vendidos aqui no Brasil mais feios de todos os tempos. Essa lista é sobre a minha opinião. Se você concorda ou discorda, eu vou deixar a área dos comentários para a gente debater, beleza? É claro! O primeiro modelo dessa lista já é um carro polêmico. Para mim é o Chevrolet Agile. Eu sei que muita gente acha o Agile bonito, a minha noiva inclusive. Mas eu acho o Agile um verdadeiro desastre. Começando pela sua dianteira, que é enorme e desproporcional para o tamanho do carro. E o que eu acho mais estranho no Agile são seus faróis, que eles têm uns recortes na parte de baixo que parece como se fosse uma olheira e deixa o carro com um olhar de cansado. Indo para a lateral do carro, as coisas não melhoram. Na verdade, eu acho até pior. Porque se a gente olhar, as caixas de rodas são enormes e as rodas em si são pequenininhas, o que deixa o visual bem desproporcional. Isso melhorou quando o Agile foi restilizado, tanto que a Chevrolet utilizou rodas de 16 polegadas para poder preencher aquela caixa de roda. Porém, sinceramente, eu acho que a Chevrolet perdeu uma grande oportunidade de transformar um Agile num pequeno SUV compacto, que é basicamente o que as montadoras estão fazendo hoje em dia. Na verdade, tem até um conceito muito interessante que a Chevrolet lançou. Ele é praticamente um SUVzinho do Agile e esse sim eu teria certeza que faria sucesso e também é muito mais harmônico. O segundo carro dessa lista é o Etios Cross. O Etios, em suas versões normais, eu não acho que ele é um carro feio. Na verdade, eu acho que ele é um carro de visual simples e um pouquinho antigo. O problema é que na versão Cross, a Toyota colocou um monte de acessório, colocou molduras plásticas, fez um enxerto no farol para tentar deixar ele mais bonito e mais agressivo e, na minha opinião, deixou ele ainda mais feio. E para piorar, se você pensar, pelo menos o Toyota Aventureiro ele tem uma suspensão mais alta, ele pode encarar nossas ruas e estradas melhor. Negativo, a Toyota não mexeu nem nos pneus e nem na suspensão do Toyota Etios, só deixou ele mais feio mesmo. E para mim, a situação piora ainda mais quando o Etios Cross tem a cor amarela, que aí fica um contraste muito grande entre as partes dos plásticos pretos com a carroceria amarela num tom muito forte. Eu tenho certeza que se fosse um Toyota amarelo ele seria bonitinho, mas o Cross é muito feio. O terceiro carro dessa lista também é um Chevrolet. Aliás, a Chevrolet caiu em peso nessa lista de carros mais feios produzidos aqui no Brasil. Se trata da Spin de primeira geração. A Spin, antes dela ser restilizada, era um carro bem feinho. Tudo bem que nessa lista ele é um dos mais bonitos entre os feios. O problema da Spin é que ela parece uma capivara. E isso pior ainda quando ela tem aquela cor meio marrom metálico, sabe? É praticamente uma caricatura de uma capivara em forma de carro. Se a gente fosse eleger o pior ângulo dela, para mim seria a traseira. Como ela tem que servir para 7 pessoas, a Chevrolet teve que fazê-la bem quadradinha. Porém ela mistura elementos redondos, não tem um espaço muito grande na mala, o que forma assim um desenho meio esquisitinho. Porém a Chevrolet viu que ela fez cagada e quando ela restilizou a Spin, ela fez um belo trabalho de design. O próximo carro dessa lista é um carro esquecido no nosso mercado. Se trata do Nissan Tiida Sedan. O Tiida, na versão hatch, eu acho até ele um hatch bem bonitinho, principalmente a sua traseira, onde ela tem inspiração no Nissan 350Z. Porém, a versão sedã é muito feia. Parece simplesmente que a Nissan enxertou uma traseira quadrada e sem graça num carro que tinha tudo para ser bonito. E para piorar, ele é um carro alto, o que deixa as suas rodas parecerem bem pequenininhas para o modelo do carro. E uma outra coisa que eu não gosto muito do Tiida Sedan é que ele não tinha opção de airbag nem como opcional quando ele foi vendido aqui no Brasil, o que para mim é uma grande mancada. O próximo carro dessa lista é aquele caso que o carro é tão feio, mas tão feio que ele até fica bonito ou simpático. Se trata da Fiat Doblò de primeira geração. Aqui a gente tem até desculpa que como a Doblò é um carro multiuso, ela não precisa ser bonita, ela precisa ser funcional. Como a Kombi, assim, a beleza vem em segundo plano. O que eu acho mais esquisito nas primeiras Doblós era a sua dianteira, com um monte de recorte, faróis separados. Era um negócio bem diferente e bem peculiar, eu diria. Agora a gente vai ter uma dobradinha francesa, dobradinhas de sedã. O primeiro é o Clio Sedan, que, na minha opinião, parece que a Renault pegou o Clio, que era um hatch, e apenas encaixou uma traseira nele sem uma atenção especial. Porque assim, se a gente olhar separadamente as peças, o Clio ele é um carro bonitinho. A dianteira é bonita, a lateral até a coluna B é bonita. A traseira, se você olhar somente a traseira, ela não é uma traseira feia. Porém, a junção disso tudo fica um negócio muito catastrófico. A coluna C ela desce num formato estranho, ela tem um volume estranho. Eu particularmente não gosto. Apesar que o Clio Sedan é um ótimo carro familiar.
Ele é robusto e tem um custo-benefício muito bom. E o outro francês é o Peugeot 207 Passion, a versão sedã do 207, que não deixa de ser um 206. Meio confuso, né? E realmente é mesmo. Mas aqui o problema é exatamente igual ao do Clio Sedã. Ela utilizou a mesma porta da versão hatch, que vamos combinar que não combina com o caimento do modelo. E para piorar, ela utilizou basicamente as mesmas lanternas do modelo hatch e fez na tampa traseira uma curva negativa, que eu nunca vi isso no modelo de carro. E eu também não curto o resultado. O modelo fez até um relativo sucesso. E nas versões 1.6 o modelo é até bastante interessante. Porém, ele é muito feio. Vamos agora para o modelo japonês. Pois é, até os japoneses entram nessa história. Aqui a gente vai falar do Corolla de 97. Às vezes, inovar e fazer algo diferente é realmente necessário. Às vezes também as montadoras passam do limite. Foi o que aconteceu com o Corolla. O Corolla de 7ª geração importado do Japão era considerado um ótimo carro e vendia muito bem. Porém, as pessoas falavam que ele tinha um visual careta. O que a Toyota fez então? Pegou o Corolla de 8ª geração, produzido lá na Europa. Porém, esse modelo tinha uma frente muito esquisita, e a Toyota viu que ela fez besteira. Tanto que quando ela resolveu nacionalizar esse modelo, ela pegou novamente a frente que ela fazia lá no Japão, mais careta e mais quadradinha. E aí sim ele começou a grande história de sucesso aqui no Brasil, que a gente conhece. Mais uma vez vamos falar de um Chevrolet, agora o Chevrolet Cobalt. Eu particularmente também não acho esse carro tão feio assim. Na lista ele está junto com a Spins entre os mais bonitos dessa lista feia. Mas também eu acho a dianteira dele muito alta e muito esquisita, as janelas muito pequenininhas. Ele é praticamente um Chrysler 300C de baixo custo. O que eu achava mais estranho no Cobalt era a sua dianteira, com os faróis bem nas extremidades, eles eram faróis pequenininhos e a sua grade também bem no meio. Tinha um grande espaço entre a grade e os faróis, o que deixava o visual bem esquisito. Isso também mudou muito quando o modelo foi reestilizado. Aí sim, ficando bem bonitão, parecendo até uma viatura americana. E para fechar essa lista, eu vou falar do Hyundai HB20 Bagre, que, na minha opinião, é um carro bonito, mas o pessoal torce muito o nariz por ele. Sim, comparado com as versões anteriores do HB20, o HB20 Bagre é muito feio. Principalmente a sua dianteira com aquela grade esquisita, que tem um formato estranho, e a sua traseira que era bem tristonha. O lado bom é que a Hyundai ouviu seus consumidores, fazendo uma reutilização no modelo. E a dianteira ficou muito mais agressiva e agradável. E a traseira, para mim, foi o destaque dele, ficando muito mais moderna e diferente de tudo. Eu particularmente gostei muito do resultado. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual é o carro que você acha que é mais feio? Ou qual é o carro que faltou nessa lista? Fechou? Muito obrigado e até a próxima!